Hoje a gente retoma a síntese do yoga, mas antes eu queria lembrar, Dia dos Pais, né? Muito mais que reconhecer aqueles que nos trouxeram para esse plano, cuidaram da gente, até a gente poder andar com as próprias pernas, vamos dizer assim, mas também a nossa atitude em relação ao mundo, né? Nossa atitude masculina em relação ao que a gente vive num contexto familiar ou não. É um dia, além de festa, um dia de reflexão também. Eu já vou começar compartilhando aqui a tela. Hoje, a gente vai abordar, então, o capítulo 8 da parte 4 da síntese, que tem o título A Libertação do Espírito. É um capítulo, assim, muito denso e muito abstrato. Na minha previsão, na minha proposta, eu dividi esse capítulo em duas partes. É pouco material para cada parte, mas é um material assim muito abstrato, muito denso. E conforme for o andamento aqui da exposição, talvez eu ultrapasse essa metade que eu previ, ou não. Pensei hoje em terminar um pouco mais cedo também, por conta de que muita gente deve estar comemorando, né, Dia dos Pais, então não estender tanto além do meio-dia. Eu vou começar com uma recordação, uma retomada da síntese. Os primeiros capítulos tratam da purificação. Purificação do quê? Da vontade inteligente, ou da inteligência e da vontade, que é o ponto de apoio, é o ponto de alavanca inicial dos trabalhos do yoga, porque a gente atua a partir da nossa mente, mais especificamente discriminação, e da nossa vontade. Então, Sri Aurobindo começa o trabalho do yoga integral propriamente dito, né? Como a gente viu nos outros momentos, a base do yoga integral é a yoga da Gita. Trabalhos, ação ou trabalhos, devoção e conhecimento. Mas o trabalho do yoga integral, como ele propõe, especificamente, avança na purificação da buddhi, que consiste essencialmente em desembaraçar essa buddhi do domínio dos instrumentos inferiores, basicamente o prana de desejo. Lembrando aquela estrutura que é comum ao pensamento indiano, né? Corpo físico, corpo vital, corpo mental. No desenvolvimento da evolução, surgiu um corpo físico, animado por uma força mental, depois surgiu uma mente nesse corpo físico. E dessa mente surgiu alguma coisa que é chamado de buddhi, que é discriminação, que é o raciocínio, a percepção, que no processo da evolução é conduzida pelos instrumentos ou permeada pela força dos instrumentos mais baixos. Então, nossa discriminação, nossa inteligência discernidora, ela é em muito controlada, dirigida, conduzida pela força, pela emanação desses instrumentos inferiores. Basicamente, o prana de desejo vital. Então, o primeiro passo seria você libertar essa discriminação, esse pensamento, essa clareza, essa vontade do domínio desses instrumentos mais primitivos, não vou dizer mais baixos, mais inferiores, mas mais primitivos, né? Mais anteriores, tornando essa buddhi, essa vontade inteligente, uma mente livre. O ser vital passa a ser um instrumento dessa mente livre. Separando a sua ação e o seu pensamento,
da mentalidade sensorial, da mente sensorial. Não é um abafar, um reprimir, um suprimir a mentalidade sensorial, mas um desligar do controle das sugestões de nossa natureza inferior. Quer dizer, tornando essa inteligência discernidora uma coisa mais livre, não dominada pelos instrumentos inferiores. E discernir preocupação com coisas da natureza daquilo que a faz submissa à mente sensorial. Então, essa é a base, o ponto de partida do aspecto integral, do aspecto específico do yoga integral de Sri Aurobindo. Como a gente falou em outros encontros, isso não é uma escada, onde você primeiro trabalha uma coisa, depois começa a trabalhar outra, depois começa a dar atenção para as outras. Mas, se possível, um movimento único abraçando todos esses aspectos. Mas ele alerta que um desenvolvimento em aspectos mais posteriores depende de um avanço nos aspectos mais anteriores. Então, a purificação da inteligência e vontade, do controle das sugestões da natureza inferior, é básico. Para você conseguir avançar em outros aspectos, isso aqui deveria estar já, de certo modo, até certo ponto, conquistado. Mas não é necessário você terminar essa conquista, vamos dizer assim, para abordar os outros aspectos. E aí, a gente vê nas páginas policiais, mesmo na área de yoga, mestres muito avançados, assim, aparentemente, mas que não têm essa purificação, são dominados pela mente vital, pela mente sensorial. E aí vão parar nas páginas policiais. Segundo aspecto, a purificação da mentalidade inferior, a partir já com uma inteligência e vontade menos dominada pela mente sensorial, atuar também na purificação dessa mentalidade inferior. E aí vem os aspectos de inclinação e aversão, atração, repulsa, apego, que não deveriam afetar, influenciar a vontade inteligente. Não significa que, pelo menos num primeiro momento, não exista inclinação e aversão, não exista atração, repulsa, não exista apego. Mas isso começa a afrouxar o controle da vontade inteligente, deixando ela livre para perceber o que é real, o que é verdadeiro, o que é bom. E na medida que a pessoa avança, isso aqui vai afrouxando também. A questão de inclinação, aversão, atração e repulsa começa a afrouxar, começa a não ter força por si própria. Mas o primeiro passo é que isso não afete o discernimento. E a mesma coisa com a mente emocional. Inclinação e aversão emocionais. Não significa que isso deva desaparecer, pelo menos no início, mas que isso não deva afetar o discernimento. E aos poucos isso ir se afrouxando também. Essa inclinação e aversão emocionais vão ficando mais tênues, mais suaves. A mesma coisa com a mente ativa sensorial, que é a mente de resposta aos impactos que você recebe, nos sentidos e impactos emocionais também. Quer dizer, o canal de resposta emocional. Aqui você deveria não começar mais a responder emocionalmente da forma aprendida ou da forma culturalmente vivida, mas perceber, a partir dessa inteligência, dessa vontade iluminada, qual é a resposta correta para aquela situação, para aquele impulso, para aquela experiência que você percebe a partir dos seus sentidos, emocionalmente, plano emocional. O obstáculo é o desejo. Distinguir entre a vontade e o desejo. Nesse capítulo, ele vai abordar essa questão, o capítulo de hoje. Vai voltar a abordar, já abordou no capítulo, não lembro o número, mas onde ele trata da mentalidade inferior. Hoje ele volta a abordar essa questão de vontade e desejo, entre o prana psíquico e o prana físico. Antes de começar essa purificação,
dominar a intermitência e clamor compelidor do prana psíquico, aquietá-lo e prepará-lo para a purificação. Aqui vem uma questão do conceito do prana psíquico. Vivekananda tem um conceito de prana psíquico que é muito diferente do conceito de Sri Aurobindo. Para Vivekananda, prana psíquico é energia que sobe do centro básico e vai parar no centro superior, ou seja, Kundalini, que é controlada através da respiração, exercícios físicos, etc. Se vocês, aqueles que conhecem ou aqueles que não conhecem, se forem procurar esse termo prana psíquico em Vivekananda, é basicamente a energia vital, energia elétrica, como ele fala, que existe no corpo humano sentado na base da coluna. Então, é um outro conceito. Aqui, prana, energia que vem do psíquico, mas é deformado quando é apropriada pelo vital, quando passa pelo prana vital e se torna um prana de desejo, uma vontade de desejo. Ele vai abordar isso no capítulo de hoje também. Então, o capítulo de hoje é a libertação do espírito. Basicamente, ele vai falar do desejo e do ego, que é um passo além da purificação. É você eliminar a semente do desejo e a semente do ego para alcançar essa libertação do espírito. O próximo capítulo, ele avança na libertação da natureza, aprofundando o que ele já falou em capítulos anteriores, né, sobre as dualidades, belo, feio, sucesso, fracasso, e os gunas, ou as gunas. Então, esse é um esquema básico do início do princípio do yoga integral, purificação, libertação, para, então, avançar no yoga da autoperfeição, que é a perfeição dos instrumentos. Perfeição da igualdade, como eu já disse num outro momento, são 3 capítulos dedicados à questão da igualdade, como se alcança uma igualdade. Elevação da natureza, que aí já é bem mais próximo da gente, né? Perfeição do corpo, da energia vital, do mental, das emoções e da inteligência. No yoga integral, nada fica de fora. Depois, a questão da força de alma que é colocada nesses instrumentos, que é manifestada nesses instrumentos. Então, a questão da Shakti divina, da energia divina, que molda e que forma essa força de alma que é manifestada nos instrumentos. Finalmente, a questão da fé. Inicialmente, quando a gente não tem experiência, é fundamental ter a fé, mas essa fé, ela deve se tornar uma experiência, numa coisa vivida. Então, ela deixa de ser fé e passa a ser uma experiência. Mas antes de a gente ter a experiência desses planos superiores, tem que haver esta fé, basicamente, da presença e poder divino em nós e todos os trabalhos que essa Shakti divina, ou que o divino, faz em nós. E, finalmente, nos últimos capítulos, ele vai abordar a questão do desenvolvimento, do caminho entre a nossa mente, atualmente, buddhi, mente racional, até uma mente intuitiva, iluminada, a sobremente, supramente e, finalmente, além da supramente, ser gnóstico. Em alguns momentos ele identifica ser gnóstico com supramente. Mas, como a gente vai ver, ele fala que é possível que exista ainda outros graus de consciência entre a supramente e o Sat Chit Ananda. Isso ele fala nos últimos capítulos da síntese. Então, o capítulo de hoje começa assim. A purificação do ser mental e do prana psíquico prepara o terreno para a libertação espiritual. Deixaremos de lado, pelo momento, a questão da purificação do corpo e do prana físico, embora ela seja também necessária para uma perfeição integral. Então, vai ter um capítulo mais na frente que ele aborda essa questão do corpo como fundamental dentro da proposta dele de um yoga integral, uma vida divina na matéria, não fora da matéria. Então, de novo, a questão do prana psíquico não é o prana psíquico de Vivekananda,
mas é energia única, prana, energia no sentido de uma energia única, que se manifesta no plano mental psíquico. Então, a purificação do ser mental e desse prana psíquico que foi apropriado pelo vital, pelo desejo, deve ser purificado, libertado, se transformando no prana psíquico original, que é uma vontade de deleite, como ele aborda nesse capítulo. Ou seja, Suddhi é condição para Mukti. Com perdão da minha pronúncia em sânscrito, porque eu não conheço sânscrito, no momento não tenho interesse em conhecer a pronúncia. Toda purificação é uma libertação, uma entrega, pois purificar é rejeitar as imperfeições e confusões que limitam, que amarram, que obscurecem. Então, se você purifica, você elimina essa limitação. Você elimina isso que te prende e que te obscurece. Então, purificação tem o lado positivo da libertação. Purificação não é repressão, não é supressão. É uma libertação. A purificação do desejo traz a libertação do prana psíquico. Quer dizer, a purificação do desejo é esse prana psíquico, esse prana, essa energia que permeia o plano mental psíquico e que é apropriada pelo desejo. Quando esse prana psíquico se liberta do desejo, você alcança essa situação da vontade correta, do prana correto, da orientação correta, do efeito correto dessa energia básica atuando no psíquico. A purificação das emoções falsas e das reações perturbadoras liberta o coração. Emoções falsas, reações perturbadoras, é o gosto, não gosto, atração, repulsão. Quando isso é dissolvido, o coração fica livre. A purificação do pensamento, limitado e obscurecido pela mente sensorial, liberta a inteligência. Quer dizer, quando o pensamento, a buddhi, discriminação, não é mais invadida pelos desejos, pela pressão da mente sensorial, a inteligência se torna uma inteligência livre, não conduzida pelo desejo, pelas preferências. E a purificação da mera intelectualidade traz a liberdade da gnose. Gnose, em Sri Aurobindo, ser gnóstico é identificado quase sempre com o nível supramental. Quer dizer, é um estado de mente, um estado de consciência além da intelectualidade, além do nosso raciocínio, além do que a gente conhece hoje. Então, é uma coisa que, segundo ele, é necessário você ter uma experiência direta disso para poder entender o que é uma gnose, o que é esse conhecimento além do conhecimento intelectual. Agora, tudo isso é uma libertação dos instrumentos. Instrumentos é o corpo, o físico, o vital, a mente dos sentidos e a própria buddhi, a própria discriminação ou vontade inteligente. Então, essa purificação liberta os instrumentos. Purificação no sentido da não interferência, do não permear dos instrumentos, da força dos instrumentos anteriores ou mais baixos nos instrumentos superiores ou mais altos ou mais atuais ou mais avançados no sentido de que apareceram depois na evolução. A liberdade da alma, mukti, é de caráter mais vasto e mais essencial. É a abertura da limitação mortal à imortalidade sem limites do espírito.
Então, é uma coisa, assim, um pouco além da nossa experiência. A gente tem a nossa experiência mortal. A gente vive praticamente na mente e tem a sensação da morte. Essa libertação traria essa sensação de imortalidade. Você viver no espírito é o que traz esse sentido de ser imortal. Então, é uma coisa também um pouco além da nossa experiência cotidiana, né? A gente tem a experiência da mente e da morte. Então, liberdade da alma é alguma coisa muito além, muito mais vasta. Segundo certas concepções, a libertação é a rejeição de toda a natureza. É o estado silencioso do ser puro, o nirvana ou extinção. Uma dissolução da existência natural em algum absoluto indefinível. Moksha. Moksha. Então, segundo certas concepções. Dentro do pensamento indiano, isso existe. Então, o objetivo de todo o trabalho de yoga é essa extinção. É você deixar de existir enquanto ego e ficar absorvido nesse absoluto indefinível e, portanto, fora da ação do mundo. Porém, uma beatitude absorvida e imersa, a imensidão de uma paz inativa, fora da ação, a libertação pela auto-extinção ou auto-imersão no absoluto não é nosso objetivo. Quer dizer, no yoga integral, o objetivo não é essa dissolução em uma paz inativa. Mas logo, ele complementa. Para nós, a ideia de libertação, mukti, corresponde apenas a essa mudança interior própria a toda experiência desse tipo. Ela é essencial para a perfeição e indispensável para a liberdade espiritual. Quer dizer, não significa que na proposta de Sri Aurobindo não se deva alcançar essa extinção, essa dissolução em algum absoluto. Mas isso é um aspecto, é um passo. Não é uma paz inativa. Faz parte esse estado de consciência, essa percepção da dissolução do ego no ser puro, desse nirvana, desse sentido de dissolução da personalidade, como a gente entende, né? Basicamente do ego, do eu separativo. Mas isso é um passo. Existe o outro passo, o aspecto positivo, que é a proposta do yoga integral. Percebemos, então, que essa mudança, essa libertação, essa mukti, implica sempre duas coisas: uma rejeição e uma apropriação. Um lado negativo e um lado positivo. O movimento negativo liberta a alma dos laços principais dos nós mestres da natureza inferior, que ele vai falar daqui a pouco, desejo e ego, e mais dois. O lado positivo é uma abertura à existência espiritual superior ou uma ascensão a ela. Então aqui ele está colocando que a libertação não é só essa dissolução no infinito e um viver assim, sem ação, mas uma abertura a alguma existência espiritual superior ou uma ascensão a ela. É uma nova forma de existir. De novo, em algum outro capítulo, ele fala que isso precisa ser aproximado em experiência
para que a gente possa ter uma compreensão mais concreta. A gente lendo esse texto, a gente começa a imaginar, formar na nossa imaginação alguma imagem. Quer dizer, abertura à existência espiritual superior ou ascensão a ela é uma coisa que não é da experiência comum. Mas é o aspecto positivo da libertação, pelo menos a busca a essa abertura a uma existência espiritual superior. Mas o que são esses nós mestres diferentes e mais profundamente intrincados do que os nós instrumentais da mente, do coração e da força de vida psíquica? Quer dizer, os instrumentos, corpo, vital, mental e discriminação, mente aí, mente dos sentidos, a mente básica, comum, e a buddhi são os instrumentos do espírito. A libertação trata, a purificação trata da libertação dos instrumentos. Agora ele está falando da libertação da alma. Quer dizer, a libertação da alma, existe alguma coisa que trava, que dificulta, que ele chama de nós mestres, que são muito profundos, muito mais intrincados, entremeados, embaraçados, do que os nós da mente, do coração e da força de vida psíquica. O que são isso? Na Gita, Bhagavad Gita, eles são indicados como uma grande força e uma insistência contínua e vigorosa. São 4. O desejo, o ego, as dualidades e as 3 gunas da natureza. O desejo já foi tratado na purificação. Purificação da mentalidade, da buddhi, da discriminação, do domínio do desejo que conduz todo o seu raciocínio, toda a sua discriminação, toda a sua vontade, no ser comum. Quer dizer, a libertação, a purificação do desejo liberta a discriminação, a vontade inteligente. Ele não mais conduz a sua ação, as suas decisões, as suas percepções. Agora, isso interfere também na libertação da alma. E aqui ainda entra o ego, as dualidades e as 3 gunas da natureza. Pois ser sem desejo e sem ego é possuir a igualdade da alma, que ele vai tratar no outro capítulo. A igualdade do espírito e a igualdade da mente. E ser Nistraya-gunya. Isso é ser livre, conforme a ideia da Gita. Quer dizer, segundo a Gita, você não ter desejo, não ter ego, estar acima das dualidades e das 3 gunas é a libertação. Podemos aceitar essa descrição, pois sua amplidão cobre o essencial. Mas ele vai além. Por outro lado, o sentido positivo de liberdade é ser universal na alma, transcendentalmente uno com Deus em espírito e em posse da natureza divina mais alta. Poderíamos dizer, semelhante a Deus ou uno com Ele na lei de nosso ser. Aqui primeiro tem uma observação. Sri Aurobindo usa muito pouco a palavra Deus, porque a palavra Deus ela é contaminada pelas religiões. Quando se fala esse termo, essa expressão Deus, a gente lembra do que, na nossa cultura, o que vem o Deus das religiões. Ele, por algum motivo, ele usou aqui o termo Deus e não o divino. Quer dizer, o lado positivo, o lado negativo, essa separação, essa libertação. Agora, o lado positivo que ele traz
esse sentido, esse estado de consciência de ser universal em alma, de ser unificado com esse espírito divino ou Deus em espírito, e alcançar essa posse da natureza divina mais alta. Poderíamos dizer, semelhante a Deus ou uno com Ele na lei do nosso ser, aqui na matéria, aqui na vida cotidiana. É uma questão também, como ele diz, tem que ser aproximado em experiência, ou pelo menos alguns indícios de experiência, para a gente conseguir aprender com um pouco mais de clareza o que é ser uno com Deus. Aqui a gente forma uma ideia mental disso, mas é essencial buscar isso em experiência. Esse é o sentido pleno e total da libertação. Essa é a liberdade integral do espírito, não apenas na visão dele, né, o que é preconizado na Gita, mas também essa unidade com a natureza divina, um lado positivo, ativo, e na matéria aqui, não fora do mundo, não num nirvana, num estado sem ação. Fomos já levados a falar da purificação do desejo psíquico, do qual o desejo insaciável do prana é a base evolutiva, ou poderíamos dizer sua base prática. Aqui a gente retoma os primeiros capítulos, né? A vida surgiu na matéria, surgiu um plano vital, uma energia vital, depois surgiu uma mente, e essa mente é dominada pelo prana físico, pelos sentidos, que cria esse desejo físico, que quando surgiu a mente, cria o desejo psíquico. Quer dizer, o prana é a base evolutiva do desejo psíquico. Já se falou da purificação do desejo, do prana de desejo, no plano mental psíquico, na buddhi, na discriminação, na vontade inteligente. Mas tudo isso se situa na natureza mental e psíquica, ainda na natureza instrumental. Mente, discriminação, buddhi, é ainda um instrumento do psíquico, do espírito. A ausência espiritual de desejo tem um significado muito mais vasto e mais essencial, pois o desejo tem um nó duplo. Quer dizer, desejo espiritual, a gente conhece o desejo vital, o desejo físico, o desejo vital, o desejo emocional, as ânsias emocionais, as preferências mentais na discriminação, na avaliação. Agora, desejo espiritual é uma coisa, pelo menos para mim, ainda um tanto abstrata, né? Desejo espiritual. Mas aqui ele vai tratar disso. A ausência espiritual de desejo tem um significado muito mais vasto e essencial. O desejo tem um nó duplo. Um nó inferior no prana, na energia, que é um desejo insaciável nos instrumentos, corpo, vital, mental, e mesmo na vontade inteligente, e um nó muito sutil na própria alma, de que a buddhi é o primeiro suporte ou pratishthya, que é a origem profunda da teia que nos escraviza. Além da purificação do desejo na buddhi, que é o primeiro ponto que ele aborda aqui na parte 4, esse é só o começo, porque existe ainda um desejo sutil na própria alma. E é aí que está a origem do desejo, origem profunda da teia que nos escraviza.
Quando olhamos de baixo, esse de baixo aqui é dos instrumentos inferiores, do estado de percepção de consciência, que eu diria que é o nosso estado normal. O desejo apresenta-se a nós como um desejo insaciável da força de vida, um desejo vital, que nas emoções se sutiliza e muda em desejo insaciável do coração, desejo de emoções, ânsia por emoções. E depois sutiliza-se ainda mais na inteligência e se muda em desejo insaciável, preferência e paixão de tendência estética, ética, dinâmica ou racional da Buda. Quer dizer, o desejo, conforme esse prana de desejo, conforme o plano em que ele atua, ele se manifesta de uma forma. Atuando no plano físico, um desejo físico sensorial. Atuando no plano emocional, um desejo, uma ânsia por emoções, por preferências, por paixões. E quando ele atua no plano mental, racional, na Buddhi, um desejo, uma tendência, uma atração, uma repulsão estética, ética, dinâmica, na ação, ou mesmo racional. É o desejo conduzindo, desejo vital, conduzindo a própria Buddhi. E aí, ele diz que o desejo é essencial para o ser humano comum. Ele não pode viver ou agir como um indivíduo sem atrelar toda a sua ação a algum tipo mais ou menos elevado de desejo, preferência e paixão. Eu já ouvi e já li textos ou falas de pessoas espiritualistas que dizem que o ser humano não pode viver sem desejo. O desejo que é a mola da ação do ser humano. Se o ser humano não tiver desejo, ele cai numa inércia, em tamas. Aurobindo coloca aqui que para o ser humano comum isso é uma verdade evidente. O ser humano comum, aquele que a vida leva, se ele não tiver desejos, ele vai cair no tamas, na inércia. Então, ele não consegue viver sem ser impulsionado por algum desejo, por alguma preferência, por alguma paixão. Isso é a mola que move o ser humano comum. Mas, quando somos capazes de olhar o desejo do alto, aí de um nível, de um estado de consciência mais alto, vemos que aquilo que sustenta esse desejo dos instrumentos é uma vontade do espírito. Quer dizer, esse olhar, o desejo do alto, não é para qualquer um. Acho que ele, Sri Aurobindo, conseguiu enxergar isso olhando de um plano de consciência muito mais alto. Isso traz uma luz, assim, que eu, pelo menos, nunca vi em nenhum outro autor que eu já li, espiritualista ou não. Essa visão de que o desejo é uma deformação de uma vontade legítima do espírito. Há uma vontade, tapas, shakti, pela qual o espírito secreto, o divino em cada um de nós, impõe a seus membros exteriores toda ação e tira disso um deleite ativo de seu ser, uma ananda, que eles, os instrumentos inferiores, compartilham de maneira obscura e imperfeita, se de algum modo forem conscientes. Quer dizer, a origem do desejo é uma vontade secreta do espírito. E através dessa vontade, esse espírito uno, individualizado em cada um, tira um deleite ativo, uma ananda. E essa ananda
é compartilhada pelos instrumentos, se eles forem conscientes. Se não, é a satisfação de um desejo. Esse tapas é a vontade do espírito transcendente, o divino, universal, que cria o movimento universal. É uma vontade do espírito universal que sustenta e anima esse movimento. Do espírito livre, individual livre, que é o centro de alma de suas multiplicidades. Quer dizer, esse divino universal coloca o mundo, a matéria, nosso mundo cotidiano em movimento através dessa vontade que se manifesta aqui como um desejo. Em cada um dos centros livres de alma de suas multiplicidades, como se cada ser vivo fosse uma instância de um divino único, quer dizer, um espírito universal único que se manifesta de uma forma múltipla aqui na matéria, e todo esse jogo, todo esse movimento universal, ele é conduzido por uma vontade desse espírito universal que se manifesta aqui exteriormente, no plano ordinário, como desejo. Essa é uma só e única vontade, livre em todas essas posições, ao mesmo tempo abrangente, harmoniosa, unificada. Quando vivemos e agimos no espírito, percebemos que essa vontade é a vontade do deleite de ser espiritual, espontânea, luminosa, satisfeita, beatífica, sem esforço e sem desejo, que se cumpre e se possui a si mesma. Existe uma vontade maior que essa vontade do deleite de ser espiritual, que conduz todo o movimento do universo e tira o deleite efetivo na multiplicidade. Lá nos primeiros capítulos, na introdução, eu acredito, Shri Aurobindo fala, e na vida divina, acredito também, que o próprio sentido da manifestação é o deleite do Espírito Uno em sua multiplicidade. Diz que o único sentido da existência é o deleite do Uno no múltiplo. Porque o deleite, a Ananda do Uno no Uno, é eterno, é autoexistente, sempre existiu. Mas faltava essa experiência da multiplicidade. Já vi também alguns autores dizendo que a existência não tem sentido. É um jogo sem sentido do divino. Shri Aurobindo já coloca que é a vontade de deleite do uno no múltiplo que como que provocou ou criou a manifestação. Então, essa vontade de deleite legítima do Espírito Uno se cumpre e se possui a si mesma, se manifestando nas instâncias individuais desse Espírito, mas, como ele vai colocar agora, se degrada em desejo. A partir do momento em que a alma se afasta da verdade universal e transcendente de seu ser uno, a unidade do Espírito universal, e que se inclina em direção ao ego, e tenta fazer dessa vontade algo que lhe pertence, uma energia pessoal separada, essa vontade muda de caráter. Quer dizer, no processo de evolução, essa vontade universal passou a ser apropriada pelo ego, esse sentido de ser separado do restante.
E aí essa vontade muda de caráter. Torna-se um esforço, uma tensão, uma força apaixonada, que talvez tenha as alegrias ardentes de ter se realizado, de possuir a si mesma, mas também tem seus recuos aflitivos e a dor da labuta. Quer dizer, a vontade divina muda em desejo, em ânsia por ter, em aversão, em dor quando não tem, muda de caráter. O porquê disso é esse sentido de ego, esse sentido de ser separado do restante. É isso que em cada instrumento se torna uma vontade intelectual, uma vontade emocional, dinâmica, sensorial ou vital, de desejo, ambição e cobiça. Então, aquela vontade original do ser uno, ela se torna, vontade pura, legítima, se torna uma vontade de desejo, se torna um desejo. Seja intelectual, emocional, dinâmica, sensorial ou vital. Se torna ambição e cobiça. Isso quando surge esse sentido de ego, sentido de que cada um é separado do restante. Mesmo quando os instrumentos, por si próprios, são purificados do que parece provir de sua própria iniciativa, de seu tipo particular de desejo, esse tapas imperfeito pode ainda permanecer. Enquanto ele velar a fonte ou deformar o tipo de ação interior, a alma não terá a beatitude da liberdade, ou só poderá tê-la abstendo-se de toda ação. Quer dizer, mesmo quando se alcança um grau elevado de purificação dos instrumentos, quer dizer, a buddhi não mais dominada pelo desejo, a mente, as emoções não mais conduzidas pelo desejo. Essa semente de desejo, ela pode permanecer e pode brotar de novo. Enquanto essa fonte do desejo deformar o tipo de ação, enquanto existir essa semente de desejo, ela pode voltar a se manifestar. Então, a alma não vai ter essa beatitude da liberdade se, como a proposta do yoga integral, continuar na ação. Ou só pode obtê-la abstendo-se de toda ação. Quer dizer, aí, os mosteiros, os ashrams, a montanha, a caverna na montanha, é uma saída que auxilia esse aspecto. Auxilia você se afastar dessa semente de desejo. Mas no momento que você volta para o mundo, ela pode brotar de novo. Isso o yoga integral não propõe essa retirada do mundo, ou uma retirada temporária para intensificar algum aspecto, alguma coisa, mas não é a proposta devida para todo mundo. Sair da ação, abster-se de toda ação. A proposta aqui é outra. E mesmo assim, se for permitido a esse tapas persistir, ele reacenderá os desejos prânicos ou outros, ou, no mínimo, lançará sobre o ser a sombra de sua lembrança. Quer dizer, se essa semente de desejo, que tem origem no ego, no ser separativo, não for suprimida, na verdade, suprimir o ego, essa semente pode brotar de novo.
ela pode reacender todos os desejos vitais, físicos, mentais, todas as preferências, elas podem voltar. Então, esta semente espiritual ou início de desejo também deve ser expulsa, abandonada, rejeitada. E aí as formas. O sadhaka deve escolher uma paz ativa, que é a proposta do Yoga Integral, e um silêncio interior completo. E aí ressalta a palavra ativa e interior. Uma paz ativa, não uma paz passiva, uma paz na ação e um silêncio interior completo, mesmo em meio à ação mais violenta ou confusa. Daí lembra do Krishna e o Arjuna na batalha, né? Uma paz ativa e um silêncio interior completo na ação. Ou então, perder toda iniciativa individual, Sankalparambha, em união com a vontade universal ou tapas da Shakti divina. Aqui é uma situação também que, para se compreender, tem que se vivenciar. Como você perde toda a iniciativa individual, mas segue a vontade universal? Como você reconhece que você está seguindo essa vontade universal? Você está seguindo o que a Shakti divina traz para você. Como ele coloca, o ego tem disfarces inumeráveis e muito sutis. Você pode pensar que está sendo conduzido pela vontade divina, mas está sendo conduzida pelo seu ego, pelo seu desejo. Então, é sempre um estado de percepção, de análise psicológica, de uma sinceridade absoluta com você mesmo, buscando essa situação. Você não age pelo seu desejo, mas age por uma vontade universal. Em algum lugar ele fala, é essencial distinguir entre vontade e desejo. A maneira passiva consiste em uma imobilidade interior sem esforço. Nada querer, nada esperar, renunciar a toda ação. Nisesta aniha nirapexa nivrita, com perdão da pronúncia. Quer dizer, essa é uma proposta que a gente encontra em algumas linhas de yoga, né? Ou espiritualistas, mais amplamente falando. Uma imobilidade interior total. Você não quer nada, você não espera nada, você renuncia a toda ação. Não é a proposta de yoga integral. A maneira ativa também consiste em estar imóvel e impessoal na mente. Quer dizer, tudo isso acima, mas não renunciando à ação. Permitir à vontade suprema, em sua pureza espiritual, agir por meio dos instrumentos purificados. Essa é a proposta do yoga integral. E aí vem as questões práticas, né? Como eu fico totalmente imóvel, sem querer nada, nos meus desejos, e como eu reconheço o que a vontade suprema está exigindo de mim. Como eu reconheço o que é a vontade, com V maiúsculo, e o que é o meu desejo, o que eu quero. Aí cada um tem que encontrar a sua solução. Não existe uma regra, não existe uma maneira exterior de se avaliar, alguém de fora avaliando. A gente pode ouvir todas as sugestões, mas eu acho, na minha visão, só uma sinceridade absoluta de você com você mesmo e uma autoanálise permanente, autoobservação e autocrítica no bom sentido, né? Não uma crítica, mas uma autodiscriminação, não sei,
em perceber o que é que tem que ser feito e o que é que você quer, né? A proposta, então, uma imobilidade interior sem esforço, você nada querer a partir do ego, do desejo, nada esperar, mas não renunciar a toda ação, permitindo essa vontade suprema agir através de você, mas com seus instrumentos purificados, porque se os instrumentos não estão purificados, vem a interferência da mente dos sentidos, do desejo vital, das preferências mentais, das atrações e repulsões que interferem na sua ação. E aí já não é mais a vontade suprema que está agindo. Ou ela está agindo, mas através da distorção dos instrumentos que não estão purificados. Então, se a alma permanecer no nível da mentalidade espiritualizada, ela se tornará apenas um instrumento, mas ela mesma sem iniciativa ou sem ação. Niskriya Sarvarambha Parityaji. O que é mentalidade espiritualizada? Aí eu vou resgatar um conceito lá do início. Nesse modelo aqui de Sri Aurobindo, nós temos a mente, o físico, o vital, o emocional e o mental. Na mente, além da mente racional, acima da mente racional, deve surgir uma mente espiritual, que é uma mente que está preocupada com coisas além da matéria, atenta a coisas do espírito, não a mente ordinária, racional, materialista. E em algum outro lugar, ele reconhece 3 níveis dessa mente espiritual. Uma mente mais alta, que é uma mente mais voltada para assuntos além da materialidade, da matéria. Uma mente iluminada e uma mente intuitiva. E aqui esses dois termos, às vezes, eu encontro ele invertido. Mente intuitiva, mente iluminada, nessa visão de desenvolvimento da consciência, o primeiro elemento, o primeiro degrau, o primeiro passo seria uma mente que começa a dar mais atenção para as intuições. Intuição no sentido de uma percepção de uma verdade de uma forma que você não tem outros meios para saber. É um reconhecimento da verdade, um relembrar de verdades, mas ainda por flashes, por momentos de intuição. Esses momentos de intuição, eles devem ficar mais frequentes, essas percepções intuitivas que não dependem de um processo de raciocínio indutivo ou dedutivo, lógico, mas que vêm prontas, vão ficando mais frequentes. Até que, num determinado estágio, ele chama de mente intuitiva ou mente iluminada, onde você só raciocina, vamos dizer assim, intuitivamente. Você só percebe as coisas de uma maneira intuitiva. Isso, para ele, é a mente espiritual, ainda se está no nível mental, mesmo quando você tem uma mente que atua intensamente por meio de intuições. A partir disso, ele reconhece um nível que está acima da mente, que não pode mais ser chamada de mente. Acima dessa mente que atua por intuições, procede por intuição o tempo todo, que ele chama de sobremente, que é uns primeiros estágios do que, a partir de um ponto, ele chama de supramente. Quer dizer, na sobremente, a consciência ainda não está estabelecido a consciência da unidade, de que tudo é uma coisa só. Na supramente,
ele, como se diz, o indicador, o critério básico, é que a consciência da unidade já está estabelecida. Não é o conhecimento, não é a formulação mental, não é a imaginação dessa, ou mentalização dessa unidade, mas é a vivência dessa unidade. O ser vive num estado de consciência onde não há nada separado. Isso é um dos indicadores, né? Nos últimos capítulos da síntese, ele faz uma descrição assim bem detalhada de como ele vê a supramente. E lembrando que ele mesmo não se estabeleceu nesse estágio de supramente. Ele tinha como ascensões, vislumbres, mas depois a mente voltava para o nível de sobremente, onde a consciência da unidade desaparecia. Volta a consciência da multiplicidade. E é dito que a mãe alcançou esse estado, que ela se estabeleceu. Não que ele não tivesse ascensões e descidas, mas ele não se estabeleceu no estado da supramente. E a mãe se estabeleceu. E ele coloca ainda que entre esse estado de supramente e Sat Chit Ananda, que é a consciência original, pode haver outros estágios aqui, mas que não tem nem sentido falar sobre isso. Para nós, esse estado de supramente já é uma coisa assim muito além, né? Mesmo sobremente, vocês vão ver na descrição lá dos últimos capítulos, já é uma coisa muito além. Enquanto a mente, a intuição já é uma coisa da nossa experiência. Essas intuições que às vezes vêm já são comuns. Uma mente que atua intensamente por intuições já é uma coisa mais rara. E, pelo menos eu percebo, nos textos de Sri Aurobindo, não são textos escritos a partir da mente racional. Quando você lê um filósofo, por exemplo, você percebe um desenvolvimento de raciocínio ali. Raciocínio mental, lógico, indutivo, dedutivo. Quando eu leio Sri Aurobindo, eu não percebo isso. Eu vejo isso, mas para mim é como se eu sentisse assim que isso não foi escrito a partir do nível mental. Isso veio a partir de algum outro nível de consciência que não é o mental. Claro, para ele escrever, ele utilizou a mente e toda a formação clássica de literatura que ele teve. Mas é uma sensação, uma percepção, pode até ser uma imaginação minha, mas ele mesmo afirma que ele não escreveu a partir da mente, que ele simplesmente recebeu isso, ele sabia isso. Ou seja, uma mente intuitiva que não era mais uma mente intuitiva, já estava num nível acima dessa mente intuitiva. Mas se ela elevar-se até a gnose, gnose aqui, supramente, além da sobremente, ela será, ao mesmo tempo, um instrumento e uma participante na beatitude da ação divina e na beatitude da Ananda divina. A proposta não é só ser um instrumento do divino, mas ser um participante, ser ativo, você ser o divino no mundo. Isso na supramente, isso no estado de consciência, no estado de desenvolvimento, que está, na minha visão, muito, muito além do que a gente experiencia hoje aqui no mundo concreto. Ela une em si mesma a Prakriti e o Purusha. Isso é o final da evolução enquanto vislumbrada por Sri Aurobindo. A tendência egoística, a tendência separativa do ser, é o fulcro de toda a escravidão e de todo o labor confuso da ignorância. Então, o ponto de apoio, o ponto de alavanca, o ponto crucial de tudo isso é essa tendência separativa do ser, que surgiu no processo de evolução, na individualização
da matéria surgiu essa tendência egoísta, surgiu o ego. Foi uma necessidade no processo da evolução. Mas isso trouxe a ignorância, trouxe o sofrimento. Enquanto não formos livres do sentido de ego, não pode haver liberdade real, liberdade de alma, que ele fala. O sentido de ego é o sentido de ser uma coisa separada, diferente do restante. Diz-se que a sede do ego está na Buddhi. Essa é a ignorância da mente discriminadora e da razão, que fazem uma discriminação equivocada e tomam a individuação da mente, da vida e do corpo por uma verdade de existência separativa e são desviadas da verdade reconciliadora maior, que é a unidade de todas as existências. Quer dizer, a verdade maior é a unidade da manifestação. Tudo é o divino. Mas no processo da evolução, surgiu um corpo individualizado, surgiu um vital individualizado e uma mente individualizada. Então, quando a Buddhi se identifica com a mente, com a vida e com o corpo, ela se identifica com uma coisa separada, porque até certo ponto o corpo é separado, até certo ponto a mente é separada. Então, se identificando com essa individuação da mente, da vida e do corpo, se percebe como uma coisa separada do restante. Mas a verdade maior é que o ser é um espírito em uma mente. Não é a mente, a vida e o corpo. Mente, vida e corpo são os instrumentos do espírito. E esse espírito do qual a gente tem, ou praticamente não tem, essa vivência, essa experiência, é uma coisa única. É o espírito universal manifestado em centros individuais. Eu vi uma vez num livro uma imagem que eu achei bem interessante, assim. Era uma lâmpada e na frente da lâmpada tinha um papelão. E nesse papelão vários furos. Então, se você olha do lado esquerdo, do lado da lâmpada, você vê uma luz única. Mas se você olha pelo outro lado do papelão, você vê vários focos de luz. Então, é uma imagem que tentava descrever a manifestação, a unidade e a multiplicidade. Então, se você olha do lado de cá, você vai ver vários focos de luz, como se os focos de luz fossem diferentes. Mas se você olha atrás do papelão, você vai ver uma lâmpada única. É a mesma luz, só que manifestada em vários pontos, mas é a mesma luz. Agora, quando essa luz acredita que é diferente dos outros focos de luz, surge o ego, surge uma verdade falsificada, que é parcialmente verdade, porque o corpo é diferente, a mente é diferente, mas o espírito é o mesmo. Então, quando essa Buddhi se identifica com ela própria, com a mente, com o vital e com o corpo, surge então essa verdade de existência separativa e se desvia dessa verdade maior, que é a unidade de todas as existências. Essa separatividade ela é relativa. Se você olhar o próprio corpo, ele tem os limites da pele, né? Mas, se você olhar num ponto de vista assim, mais ecológico, vamos dizer, a própria matéria do corpo, ela é reciclada continuamente, pela alimentação, pela excreção, pela transpiração, pela respiração. A gente está trocando matéria com o ambiente o tempo todo. O oxigênio que está no ar, de repente, ele é usado em processos e eu expiro gás carbônico que vai ser incorporado em alguma folha, em alguma planta, e isso vai interagindo com tudo, mesmo quando você considera o corpo
quando se fala de energias vitais, aí já é um pouco mais abstrato para a gente, né? Mas dizem que as energias vitais, elas circulam em torno da gente. Aí você absorve a energia vital do meio e você emite energia vital para o meio. Existe uma circulação contínua de energia vital e mesmo energia mental. Então, mesmo no corpo, nós não somos totalmente separados. Essa separação ela é arbitrária. Como existe separação da mão, eu tenho 5 dedos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. Mas é uma separação arbitrária, é uma classificação arbitrária. É tudo eu, mesmo no corpo, né? Assim é a questão aqui. A verdade maior é que a existência é única. Aí, levando do corpo para a própria natureza é integrada. O corpo está integrado com a natureza e a natureza está integrada. Se você faz uma barragem para uma hidroelétrica, você cria um lago enorme, você está interferindo no clima ali. E aí, clima aqui, seca lá. Chove muito aqui, seca lá. Então, toda ação no mundo é tudo integrado. Quando se fala em espírito, é uma coisa mais vaga para a gente, né? Uma coisa mais abstrata. Mas o que é colocado aqui é que o espírito, a alma, o espírito é único, que se manifesta em cada um como uma alma, um ser psíquico individualizado, mas dentro da verdade mais essencial é o único espírito manifesto em várias instâncias, como o papelão com a luz aqui e os vários focos de luz do outro lado. O resto é instrumento. Mente, vital, físico são instrumentos desse espírito na manifestação. O que é único é o espírito. Individualizado, nós temos o corpo, o vital e o mental. De qualquer modo, no ser humano, é sobretudo a ideia de ego que sustenta a falsidade da existência separativa. Essa percepção de eu me identificando com a minha mente, eu crio um eu, que é a minha mente, meu corpo, que cria a ideia de ego. Isso é uma verdade falsa. Uma verdade porque, por um lado, são individuações dessa mesma energia. Então é diferente, meu corpo é diferente do corpo do outro. Mas a ideia de ego vem dessa identificação, então, com o instrumento. Sustenta a falsidade de uma existência separativa. Portanto, o remédio eficaz é desembaraçar-se dessa ideia. Insistir na ideia contrária de unidade. O self único, o espírito único, o ser único da natureza. Quer dizer, não só o espírito é único, mas toda a existência, a natureza aqui na Terra, é integrada. Então, existe um ser único vivente na natureza. Existe um espírito único manifesto em várias instâncias. Essa é a verdade mais alta. Mas, por si mesmo, isso não é eficaz de modo absoluto. Pois, o ego, embora se sustente por essa ideia de ego, aham buddhi, encontra um meio muito poderoso de obstinação ou de persistência apaixonada na atividade costumeira da mente sensorial, do prana e do corpo. Quer dizer, essa mentalização do self único, do espírito único, do ser único da natureza, ela é como que contraposta por nossa experiência cotidiana. A hora que você sai da meditação e vai para o mundo, você continua sendo você, sua mente sensorial percebendo o mundo, a sua energia física, seu corpo físico se percebe como diferente do restante. Então existe aí uma tensão do que você compreende mentalmente
do que você aceita mentalmente o self único, o espírito único da natureza, que é um conceito, e a sua experiência prática no mundo material do dia a dia. Então, existe um atrito, uma contraposição, um conflito. Quer dizer, essa experiência do dia a dia, da mente sensorial, do prana e do corpo, se contrapõe à ideia do self único. Então, se você é uma pessoa, isso se você é uma pessoa que se propõe a isso, né? Agora, para quem não se propõe a isso, então a existência separativa é uma verdade absoluta. Afastar de nós a ideia de ego não é de todo possível, nem de todo eficaz, enquanto esses instrumentos não forem purificados, pois sua ação persistentemente egoística e separativa leva a Buddhi como um barco elevado pelo vento no mar, diz a Gita. Quer dizer, essa mentalização da unidade é constantemente, continuamente contraposta pela experiência cotidiana. Enquanto os instrumentos não forem purificados, você não vai conseguir. Ela obscurece sem cessar o conhecimento da inteligência, ou o cobre temporariamente, e é preciso restaurá-lo de novo. Um verdadeiro labor de Sísifos. Aqui ele traz aquela imagem grega de Sísifos, que era um mortal, a história é meio comprida, mas é um mortal que desafiou os deuses, né? E quando ele morreu, ele foi condenado a rolar uma pedra morro acima. E quando ele conseguia chegar lá em cima, achava que tinha conseguido, a pedra rolava para baixo de novo. E aí ele rolava a pedra para cima, chegava lá, estava conseguindo, a pedra rolava para baixo. Então essa imagem ela é usada para descrever um trabalho infrutífero. Quer dizer, um trabalho sem fim. Na lenda ele não tem a permissão, a possibilidade de rejeitar esse trabalho. Ele tem que fazer. Aqui, nesse caso, a pessoa pode simplesmente rejeitar o trabalho e viver a vida, esquecer toda essa história de espiritualidade, já que é tão difícil, né? E vai viver a existência separativa e no yoga da natureza, né? Então, essa questão de você mentalizar essa unidade é uma necessidade, é o caminho. Mas, se a sua buddhi não for purificada da tendência egoística separativa, você não consegue, porque a experiência do dia a dia é muito forte, é muito presente, ela é real, ela é concreta para nós. Aqui no mundo nós somos separados, nós não somos um. Só olhar para o mundo, isso é evidente. Mas, se os instrumentos inferiores foram purificados do desejo, da ambição, da vontade, da paixão e da emoção egoísticas, e se a própria Buddhi for purificada de suas ideias e preferências egoísticas, então o conhecimento da verdade espiritual da unidade pode encontrar uma base sólida. Daí que ele coloca como base do yoga integral essa purificação, porque sem essa purificação você não consegue avançar. Você está condenado a esse labor de Sísifos. A hora que você acha que conseguiu, a pedra cai de novo. E aí, de novo, eu falo dos mestres que vão parar nas páginas policiais. Durante um tempo, considerados, sim, tá, seres divinos, e de repente vão parar em página policial. Quer dizer, a pedra caiu. Não tem uma base sólida. A base sólida é essa purificação da Buddhi, do desejo, ambição, vontade de desejo, paixão, emoções egoísticas.
Tudo isso deve ser diluído, dissolvido, para que você consiga encontrar uma base sólida para dissolver o sentido de ego e fixar-se nesse si único da natureza. A ecologia avança muito nesse aspecto, né? Tem a ideia, a imagem de Gaia, né? Como a Terra como um ser vivo, único. É uma aproximação a essa ideia que Sri Aurobindo traz do ser único da natureza, o si único divino em várias instâncias, mas a própria manifestação na matéria aqui também, como uma coisa interrelacionada, unificada, onde tudo afeta tudo. Você constrói as cidades crescem, começa a afetar o clima da cidade, começa a afetar uma série de coisas. Só um exemplo, né? Eu morei em São Paulo na década de 1970. Quando eu mudei para lá, existia garoa em São Paulo. Eu vivia São Paulo da garoa. É uma experiência assim incrível, que não é nem chuva, nem neblina, mas molha. Hoje não tem mais garoa em São Paulo. Acabou a garoa lá. Quer dizer, São Paulo da garoa ficou no passado, na história. O próprio crescimento da cidade, desmatamento, não sei, acabou com a garoa em São Paulo. É interessante isso, né? Esses esquemas de chuva, todas essas alterações climáticas têm tudo a ver. Até esse ponto, o ego assume todo tipo de formas sutis. E nós imaginamos estar livres dele, quando, na verdade, agimos como seu instrumento. E tudo o que obtivemos é um certo equilíbrio intelectual, e não a verdadeira libertação espiritual. Esse é um outro ponto que é muito real, né? Só quem já tentou é que percebe. As racionalizações, as conduções pelas preferências do ego, essa percepção de que somos separados do todo. Quer dizer, o ego, ele tem, em outro lugar, ele fala, tem disfarces inumeráveis. Ele conduz pelas portas dos fundos, vamos dizer assim. Você acha que está agindo como instrumento do divino, você está agindo como instrumento do seu próprio ego. Daí a mãe fala da necessidade de uma sinceridade absoluta de você com você mesmo. Que também não é uma coisa fácil, né? Ademais, rejeitar o sentido ativo de ego não é bastante. Essa rejeição pode apenas trazer um estado inativo da mentalidade, certa quietude passiva e inerte do ser separado pode tomar o lugar do egoísmo ativo, que tampouco é verdadeira libertação. Quer dizer, você entrar num estado de tamas, de inércia, não é uma libertação. Você sair da ação, viver como um ser sem ego, mas passivamente, isso não é uma libertação, é uma prisão em tamas. Então, rejeitar esse sentido ativo do ego não é suficiente, não é bastante, porque isso pode trazer apenas um tamas na mente. Certa quietude passiva e inerte do ser separado. Pode tomar o lugar do egoísmo ativo. Não é fácil, não é? O sentido de ego deve ser substituído pela unidade com o divino transcendental e com a existência universal. Quer dizer, de novo, você focar, você trazer essa mentalização, essa visão, essa tentativa de aproximação a essa verdade que Sri Aurobindo e todos os mestres, né, colocam, não é só Sri Aurobindo. Quer dizer, essa unidade que nós somos
com esse divino transcendental, que é o que está além da manifestação, e com a existência universal. Quer dizer, existe uma unidade, mesmo do nosso corpo, mesmo materialmente, existe uma interação contínua e permanente do corpo com o ambiente, né? Da energia vital com o ambiente, das ideias e visões, de percepções mentais. Dizem que a mente recebe influências de fora, né? Os pensamentos vêm de fora. Então, esse sentido de ser separativo, esse sentido de ego, deve ser substituído pelo sentido de unidade com o divino transcendental, com o não manifestado e com a manifestação também. Bom, eu tinha previsto interromper aqui. Isso é metade do capítulo. Como eu coloquei no início, é um capítulo assim muito denso, muito abstrato. Eu vou animar um pouco vocês, né? Depois fica um pouco mais próximo da nossa realidade. Quando ele fala de equanimidade, quando ele fala perfeição dos instrumentos, se torna uma coisa mais concreta para nós, assim. Esse capítulo e o próximo capítulo também é um pouco mais concreto. Esse capítulo ele é bem abstrato, porque ele fala de espírito, de coisas que a gente forma ideias mentais, mas a experiência prática do dia a dia é diferente da experiência prática, por exemplo, do trabalho do corpo, do cuidado que você tem que ter com o seu corpo. Então, vamos atravessar esse capítulo. Próximo encontro a gente continua com a segunda parte dele. Depois a coisa se torna um pouco mais próxima da nossa realidade aqui, do nosso dia a dia. Para finalizar, vou propor um recolhimento, basicamente, né? Um recolhimento e uma reflexão. São 8, 9 minutos de sons aí de água, para a gente se recolher e deixar essas palavras de Cherubindo assim, descer fundo mesmo no nosso subconsciente e ir lá trabalhar. Fazer o seu trabalho, né? Aqui um texto da mãe. Quando você não tem nada para fazer, você fica inquieto, você corre, você vai encontrar amigos, dá um passeio, falo apenas daquilo que é melhor. Não falo de coisas que claramente não devem ser feitas. Em vez disso, sente-se calmamente diante do céu, diante do mar, ou sob as árvores, ou o que for possível, uma sala fechada. Aqui você tem todas as coisas e tente realizar uma delas. Entender por que se vive, aprender como se deve viver, pensar no que se deseja fazer e o que se deve fazer, qual a melhor forma de escapar da ignorância, da falsidade e da dor em que se vive. Então, é uma sugestão da mãe para você fazer algumas vezes quando você tiver um tempo em que você não tem nada para fazer. Sente-se calmamente diante do céu, diante do mar, ou sob as árvores, ou o que for possível, diante de um computador, de um celular, numa cozinha, seja lá onde for. Aqui você tem todas as coisas e tente realizar uma delas. Entender por que se vive, aprender como se deve viver, pensar no que se deseja fazer e o que se deve fazer, qual a melhor forma de escapar da ignorância, da falsidade e da dor em que se vive. Então, a proposta agora é simplesmente um recolhimento, pode ser em silêncio mental, e deixar as palavras assentarem no fundo do subconsciente. As palavras de Tia Aurobindo e da mãe também.
São, então, em torno aí de 8, 9 minutos. Eu uso o som para contar o tempo.
Então, acho que a gente pode ir encerrando, né? Aqueles que têm paz ainda para encontrar, bom encontro, né? Aqueles que não têm mais, como eu, fiquem com ele, né? Espírito. E vamos em frente. Semana que vem voltamos, né? Com Savitri, não é? Sim, Savitri, Henrique. E só lembrando que domingo que vem é 15 de agosto, aniversário de nascimento de Shri Aurobindo, então, de alguma forma, a reunião tem também esse caráter comemorativo. Então,